As chuvas causam alagamentos e deixam pessoas ilhadas e desabrigadas em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A gente tem informações agora ao vivo, direto do sul do país, com o Juan Romero. Chove ainda aí no sul, Juan? Chove muito forte, Ellen. Muito bom dia para você, para o Ivan, para o Megali. Quem nos acompanha aqui na Band News FM, Rio Grande do Sul segue sendo afetado pelas chuvas que atingem sem parar as cidades do estado desde a tarde dessa quinta-feira. Pelo menos 66 mil clientes estavam sem energia elétrica, segundo as últimas informações repassadas pelas concessionárias que atendem as regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quais são as regiões mais afetadas por aqui? Litoral Norte, Serra Gaúcha, Vales dos Sinos, Paranhana e Caí, que ficam mais próximos ali da encosta da Serra Gaúcha, e também aqui a região metropolitana. Mas a situação mais preocupante mesmo é nos municípios da região do Litoral Norte Gaúcho. Maquiné, no litoral, fica nessa região, teve um volume de chuva em apenas 12 horas, equivalente ao dobro do que era esperado para o mês de junho. Por lá, em Maquiné, choveram 233 milímetros de chuva. O prefeito da cidade de Maquiné, João Marcos Bassani, disse que há pouco mais de 200 famílias ilhadas lá no município, onde o nível subiu rapidamente. Não há informação de mortes. Atualmente, 50 pessoas estão em abrigos que foram montados na região central da cidade. A gente vai ouvir a fala do prefeito João Marcos Bassani. A gente tem abrigos aí no centro da cidade. Nossas equipes trouxeram o pessoal para o abrigo. Inclusive estou aqui nesse momento com eles. Estamos dando todo o suporte possível aqui, né? Uma situação bem crítica na cidade. Os próximos passos, a gente, se o tempo colaborar, a gente espera baixar as águas e fazer o levantamento de todos os danos. Primeiramente, verificar se não tem mais ninguém ilhado, né? E também que não tenha ninguém com algum problema de saúde, enfim, e depois a gente vai fazer o levantamento dos danos e já trabalhar para fazer o retorno das famílias aos locais que foram atingidos. O prefeito João Marcos Bassani fez uma live nas redes sociais durante a última noite com um apelo para que a população da cidade não saia de casa em hipótese nenhuma e que buscasse pontos mais altos da cidade, inclusive da própria região, para se abrigar e se proteger dessa chuva fortíssima. Cidade de Maquiné, que é uma das mais afetadas com a passagem desse ciclone extratropical durante esta madrugada também. Morrinhos do Sul é um município que fica vizinho a Maquiné e está isolado. Uma ponte que liga a entrada do município pela BR-101 por uma rodovia estadual teve a cabeceira de um dos lados que acabou caindo. Essa ponte está interditada. Os bombeiros, para conseguirem acessar a cidade, equipes da Defesa Civil também, estão tendo que dar a volta por Santa Catarina para tentar acessar esse município de Morrinhos do Sul, que fica bem próximo ali da divisa. Já em Santo Antônio da Patrulha, outro município que fica no litoral norte, é caminho entre Porto Alegre e as cidades de Tramandaí, Capão da Canoa, Osório. São 70 pessoas por lá que precisaram sair de casa. Dentre elas, 50 foram idosos resgatados de um asilo e que acabaram sendo encaminhados para um hotel e também para o hospital da cidade. Caraá fica vizinha a Santo Antônio da Patrulha e está isolada devido aos alagamentos. Por lá, o rio que circula ali pela região, que margeia a cidade, também subiu. As vizinhas Capão da Canoa, Cidreira, Osório, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, Torres e Xangri-Lá, todas no litoral norte, cancelaram as aulas durante essa sexta-feira na rede municipal, e aqui na região metropolitana, São Leopoldo também cancelou as aulas. Na capital gaúcha, segundo a última atualização da empresa pública de transporte e circulação, que controla o trânsito, coordena o trânsito aqui na cidade, 22 pontos têm quedas de árvore, postes e também queda de energia elétrica. Muitos cruzamentos com semáforos fora de operação. O governador Eduardo Leite já informou pelas redes sociais que as equipes de bombeiros, Defesa Civil e Brigada Militar seguem mobilizadas para dar assistência e apoio às comunidades mais afetadas. Santa Catarina também está sofrendo os efeitos dessa chuva, principalmente naquela região mais ao sul, divisa com o Rio Grande do Sul. E em entrevista agora há pouco, aqui à Rádio Band News FM, Jorginho Melo, governador catarinense, falou sobre a passagem
passagem de um ciclone extratropical, estado que está em alerta, mas não tem estragos, segundo o governador de Santa Catarina até o momento. Vamos ouvi-lo. A Defesa Civil está em alerta, todos nós, está ventando bastante agora nesse momento. Muito frio, né? Muito frio, o frio chegou de verdade. Choveu bastante ontem, choveu bastante, à noite choveu também, mas graças a Deus não tem ainda grandes prejuízos. Temos um alerta por causa do ciclone que a nossa Defesa Civil nos informa e está monitorando lá no centro de crise. Muitos alagamentos registrados e quedas de árvores, principalmente em São João do Sul, Praia Grande e Santa Rosa do Sul. Aulas municipais canceladas em Passo de Torres, Araranguá, Turvo, Timbé do Sul, Balneário Gaivota, Praia Grande, Jacinto Machado e Ermo. E as escolas estaduais dos municípios dessa parte do extremo sul catarinense também suspenderam as atividades. Megali, é com vocês. Obrigado, Juan, pelas informações. Nossa equipe está de prontidão no sul do país. As imagens, a Ellen chamava a atenção aqui do vento em algumas cidades, nos remetiam àquelas imagens de furacões, né, que chegam à Flórida, de árvores quase sendo arrancadas. Realmente esse ciclone desembarcou no Brasil de maneira bastante violenta. Voltaremos ao assunto em seguida. Alvo de mandado de busca e apreensão expedidos por Alexandre de Moraes, o senador Marcos Duval deve ser ouvido nos próximos dias pela Polícia Federal. O político do Podemos é investigado por tentar obstruir as investigações dos atos do dia 8 de janeiro, dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, e de articular um suposto plano para tentar anular as eleições de 2022. De Brasília está conosco o João Pedro Melo, que vai contar para a gente a repercussão, né, João Pedro, dessas buscas feitas pela Polícia Federal. O senador se pronunciou, há inclusive agora articulações para tirá-lo, porque ele faz parte, né, da CPMI, que investiga os atos do dia 8 de janeiro. O que você conta pra gente? Bom dia para você. Oi, Ivan, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa é uma questão que está circulando aqui nos corredores da capital do país, né? Essa possível retirada de Marcos Duval da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Bom, Polícia Federal vai ouvir o senador nos próximos dias sobre esse suposto plano golpista para anular o resultado das eleições de 2022 e ele é acusado de obstruir as investigações. Ele foi alvo dessa operação ontem, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A informação que a gente tem é que esse papel, essa ordem, estava nas mãos de Alexandre de Moraes há pelo menos 2 meses e ontem foi uma data ali que o ministro resolveu assinar para que essa questão fosse de fato cumprida. Bom, Moraes é o relator desse inquérito no Supremo, né, que investiga os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. As buscas foram feitas, como a gente falou, em 3 endereços ligados ao senador e aqui em Brasília os agentes estiveram no gabinete dele no Senado e também no apartamento que fica na área central de Brasília. Ele que ontem celebrava, inclusive, aniversário e também recebeu aí esse presente, essa visita da Polícia Federal. Bom, entre o material apreendido estava um malote de documentos, além de computadores, pendrives e um celular. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador, mas esse pedido foi negado por Alexandre de Moraes. O ministro determinou ainda o seguinte: o bloqueio imediato de todas as redes sociais de Marcos Duval e em entrevista ao Band News TV, o parlamentar disse o seguinte, que a operação é uma reação contra a atuação que ele vem fazendo no Congresso. É uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. Se o que eu estou avisando para todo mundo que eu tenho provas de quem prevaricou, para mim é claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas provas. Bom, antigo aliado de Jair Bolsonaro, Duval afirmou nas redes sociais em fevereiro que o ex-presidente teria tentado coagi-lo a participar de um golpe de Estado. Diante desse exposto, ele chegou a dizer que renunciaria ao mandato no Senado. Só que no mesmo dia, ele mudou a versão pelo menos 3 vezes e transferiu a autoria da proposta ao ex-deputado Daniel Silveira. O plano, segundo Duval, seria gravar alguma declaração comprometedora do ministro Alexandre de Moraes, exatamente para tentar afastá-lo do Supremo Tribunal Federal. Claro, essa questão não deu certo, à época Duval tentou se defender e a questão aí acabou sendo abafada, colocada praticamente embaixo do tapete aqui na capital do país. Se o Duval tem essas provas de que Alexandre de Moraes prevaricou, que eles apresentem. Esse é o timing perfeito, né? O momento em que os holofotes são virados para ele, as câmeras e microfones todas apontadas para ele, esse é o momento
perfeito, né? A atenção está voltada para o senador para que ele apresente essas provas se ele as tiver. Agora, que credibilidade tem o Marcos Duval? Marcos Duval, como disse aí o João Pedro, foi aquele senador que causou um escândalo de capa de revista quando disse que foi coagido pelo presidente a gravar o Alexandre de Moraes num plano maluco para afastar o ministro do inquérito das fake news e dos atos golpistas de 8 de janeiro, aqueles que envolvem diretamente o presidente. Aí disse que ia renunciar, não renunciou, e aí depois mudou a versão várias vezes. João Pedro já contou toda a história, e no final das contas, a versão que ficou, a última, é a de que tudo isso teria sido um plano dele, Marcos Duval, e que ele teria avisado o presidente de que colocaria em prática esse plano maluco aí. Que parece mais ter saído de uma esquete do Comando Maluco do Dedé Santana. De gravar secretamente o Alexandre, como se o Alexandre fosse confessar um crime pro Marcos Duval. Ministro. O senhor tá Fala aqui mais perto. Tá torcendo a Constituição, não tá não? O senhor tá abusando do seu poder, não tá não? Conta pra mim, só pra mim. Conta pertinho aqui da minha lapela. Qual é? E aí depois, falando com apoiadores lá do lado de fora do Congresso, disse, pode esperar, tá tudo sendo maquinado, como se ele fosse um grande estrategista, agindo como falando como James Bond, agindo como Agente 86. Né? E aí troca os pés pelas mãos, recentemente colocou no ar um meme, aí a gente sai da esfera criminal e entra na esfera moral, né? Colocou no ar um meme em que comparava o pinto dele com o do ministro Flávio Dino. Ele de sunga, o Flávio Dino de sunga, e aí um texto assim, a cada um que apresente as suas armas, dizendo, o meu é maior que o dele. Sério, um senador da República ganhou o apelido de Marquinhos Manja. Vê lá se isso é Só isso deveria ser suficiente para que o Conselho de Ética se pronunciasse. Agora, tudo o que foi feito anteriormente, aí a gente está diante de uma conspiração. Aí a gente está diante de um claro crime contra um dos poderes da República. No dia em que apareceu esse vídeo em que ele falava com apoiadores, eu falei, esse cara tá cavando para ele uma prisão preventiva. E é claro que isso não ia ficar por isso mesmo. Né? Toda essa ação, toda essa conspiração, toda essa maluquice que foi bolada por Marcos Duval, que no final e outra, a origem dele já é obscura, né? Ele vai lá e usa um brochezinho da SWAT, daqueles que a gente compra no centro da cidade, porque ele uma vez deu um curso lá na SWAT, lá nos Estados Unidos. Para um batalhão lá, que aí ele diz que é um curso para SWAT. Seria a mesma coisa que a Ellen Brown dar um media training para um executivo, sei lá, da Nike e sair falando que trabalha na Nike. É tipo isso. Assim, é uma figura muito, muito particular. E ao que parece, os holofotes estão voltados agora para ele, porque ele mesmo cavou essa situação para si próprio. Aguardemos os próximos acontecimentos. Obrigado, JP. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Novos documentos extraídos do celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro revelam uma espécie de trama para dar um golpe de Estado, afastar ministros do Supremo Tribunal Federal e colocar o Brasil sob intervenção militar. As mensagens foram reveladas hoje pela revista Veja. O plano, que envolve militares e apoiadores do ex-presidente, seria colocado em prática logo depois do segundo turno da eleição de 2022, vencida por Lula. Um dos documentos é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador e difere do encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que foi batizado de Minuta do Golpe. Nele há uma espécie de passo a passo, que se baseia na tese de que Jair Bolsonaro poderia encaminhar supostas inconstitucionalidades praticadas pelo Poder Judiciário aos comandantes das três forças. Assim, os militares nomeariam um interventor com poderes absolutos que fixaria um prazo para o restabelecimento da ordem constitucional e poderia anular a diplomação de Lula. Além disso, poderia, para afastar preventivamente ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que também integravam o Tribunal Superior Eleitoral. No celular do Mauro Cid ainda foi encontrado um outro documento que levanta a possibilidade de decretação de estado de sítio, que é uma medida prevista na Constituição para situações excepcionais, como em caso de guerra.
A trama, segundo a revista Veja, inclui até mesmo integrantes do alto escalão das Forças Armadas, como mostram os diálogos do ex-ajudante de ordens com o então subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Lauvan Júnior. Após a derrota de Jair Bolsonaro, ele manteve contato frequente com Mauro Cid e cobrou, inclusive, mais de uma vez, que fosse colocado em prática um plano golpista. Em uma dessas mensagens, enviada no dia 1º de dezembro, o Lavan escreveu: Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem, que o povo está com ele. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso. No dia seguinte, o então subchefe do Estado-Maior do Exército relatou um encontro com um amigo do QG, o general Edson Scora Tosti, e resumiu a conversa. Se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. Então, está nas mãos do presidente. Bom, o Lauvan Júnior foi procurado pela Veja. Ele ocupa hoje um cargo de representante militar em Washington. Diz que tem uma relação de amizade com Mauro Cid e que conversa com ele sobre amenidades. Afirmou não se lembrar desse diálogo. Mauro Cid está preso desde o início de maio, logo depois daquela operação da Polícia Federal que investiga fraudes em cartões de vacinas. Ô, Ivan, perceba que, por mais que esses áudios sejam graves, chocantes, eles, por si só, não incriminam nem Mauro Cid nem Bolsonaro, né? Porque o Mauro Cid não deu uma resposta positiva a essa gente. Em nenhum momento sinalizou que o presidente daria essa ordem para que o golpe fosse levado à tona e tal. Mas, veja, isoladamente, ela não incrimina nem Bolsonaro nem Mauro Cid, mas elas fazem parte de um caldo. Qual o ambiente que foi criado para que um militar da ativa se sentisse tão à vontade assim para pressionar um ajudante de ordens do presidente da República para que esse desse um golpe de Estado? Porque é disso que a gente está falando aqui. Um golpe de Estado. Isso aqui não tem outro nome. Essa gente tem que ser chamada pelo que ela é. Essa gente é golpista. O Jean Lauvan Júnior está em maus lençóis, em péssimos lençóis. Está em missão agora em Washington, né? Quando voltar, vai ter que responder pelo que escreveu e pelo que disse. Qual foi o ambiente criado nesses grupos de WhatsApp, nessas conversas de gabinete, para que as pessoas estivessem tão à vontade assim para falar de um golpe de Estado para o auxiliar mais próximo do presidente da República? O que essas pessoas ouviram nas reuniões com Bolsonaro? É isso que a Polícia Federal tem que descobrir, porque a gente percebe que esse caldo foi sendo criado e foi sendo engrossado durante 4 anos. E que Bolsonaro criou um ambiente ali em que ele esperava que, digamos, o exército embarcasse nos seus delírios e que houvesse uma grande manifestação popular que sustentasse esse golpe de Estado e a virada de mesa na eleição de 2022, e que esse movimento não aconteceu da maneira como o presidente desejava, mas que desejava. Isso fica claro, né? Faltou só aquela ordem final. O Bolsonaro não teve coragem de dar porque o ambiente não estava propício para que um golpe de Estado prosperasse no Brasil. Na cúpula do Exército, por exemplo, não embarcaria. Porque houve uma primeira tentativa no 7 de setembro do ano anterior, que naufragou, né? Que o frustrou. Aí, na eleição, ele percebeu que quando chegava ali a cúpula, os generais, ele não estava sendo apoiado integralmente. E aí, por isso, a situação não foi adiante, né? E é isso que a gente está vendo aqui. No mínimo, um ambiente de prevaricação entre essas autoridades. Ok, o Mauro Cid não agiu, mas prevaricou. No mínimo, um ambiente. Um ambiente de prevaricação entre essas autoridades que sabiam do que se passava, né? O militar da ativa, que ouve um papo assim de um colega, ele tem a obrigação de denunciá-lo. Exato. Não denunciou. Né? Então, no mínimo, bem colocado. Estamos diante de um crime de prevaricação. Em frente, o Senado não deve ter pressa para analisar a proposta que torna crime a discriminação contra políticos e pode beneficiar mais de 100 mil pessoas. O projeto é de autoria da deputada Daniele Cunha, filha do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, foi aprovado na última quarta-feira pela Câmara. Pelo texto, são consideradas pessoas politicamente expostas deputados federais e estaduais, senadores, governadores, prefeitos, ministros de Estado e do Judiciário, além de presidentes e tesoureiros de partidos políticos, procuradores gerais, entre outros cargos da administração pública. A proposta relatada pelo deputado Cláudio Cajado não estava prevista na pauta, mas foi incluída depois de aprovado o chamado regime de urgência. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não tinha conhecimento do projeto, mas prometeu analisar o texto com cuidado.
Eu não sabia sequer da existência desse projeto na Câmara, mas, obviamente, aprovado na Câmara, ao chegar ao Senado, nós vamos conhecer o texto e identificar por quais comissões ele deve passar. Pelo projeto, é considerado crime negar a abertura ou a manutenção de contas bancárias, além da concessão de crédito, a pessoas que sejam réis em processos sem condenação definitiva, ou ainda para empresas controladas por políticos e familiares. Em caso de negativa, os bancos devem apresentar justificativa técnica num prazo de 5 dias úteis. A pena para quem descumprir essas regras varia entre 2 e 4 anos de prisão, além de multa. O texto que criminalizava a injúria contra o mesmo grupo, ou seja, as pessoas politicamente expostas, você não poderia, por exemplo, chamar um deputado de vagabundo, de ladrão, de safado. Não, poder você poderia, né? Só ia responder por isso. Exato. Mas Só você ia ia responder por isso. mas esse trecho foi removido do projeto. O motivo é que o crime já existe no Código Penal e prevê uma pena menor, de 1 a 6 meses de detenção. Mas ainda foi mantido nesse projeto, não é a questão da injúria, mas é você, de alguma forma, diminuir um político, como é que é o termo que eles usam? Pessoa exposta, politicamente exposta, como é que é? É isso mesmo, pessoa politicamente exposta. Por um crime que ele possa ter cometido, que ele possa ter sido, inclusive, condenado, mas que não tenha transitado em julgado. Ou seja, enquanto couber recurso no processo pelo qual ele já foi condenado, você não pode chegar... Não, sei lá, você prevaricou. Não. Aí você vai incorrer em crime, está previsto no texto. Eles só tiraram a questão da injúria mesmo. Dessa questão de você chamar de vagabundo, enfim, xingar a mãe dele, sei lá. Mas eles ainda mantiveram isso no texto em relação aos processos que tramitam contra eles na justiça. Então, se ainda couber recurso no processo, você não pode chegar numa rede social ou na frente dele e falar, não, o senhor roubou dinheiro. Não pode. Aí você vai... Mas já não pode, né, Ivan? Mas assim, enfim, é um motivo pelo que a gente chama de suspeitos, os caras que são presos, né? Mas muita gente fala assim, não, como suspeito? Você não pode chamar o cara de assassino. Tinha a imagem da câmera. De condenação. Inclusive em processos em que há condenação, mas que haja recurso. Tem que transitar em julgado. Sim, tem que esgotarem os recursos. Mas o grande lance desse projeto é a questão das castas que se criam, né? Em relação àquela história do que todo mundo é igual, mas tem gente que é mais igual que os outros. E, cara, filho de político. Não, porque meu filho não pode abrir uma conta porque eu estou respondendo a um processo de... né? E assim, ele é mais importante do que alguém para poder abrir uma conta, ter um empréstimo no banco, porque ele é filho de Vossa Excelência, né? Eles estão legislando em causa própria e é isso que é feio. Não é porque agora eu não vou poder xingar um político. Não tô nem aí pra isso, entendeu? A questão é por que essa lei pra eles, entendeu? São eles aprovando uma lei pra eles, que beneficia eles e os filhos deles. Mais uma, né? Bom, apesar do presidente da Câmara, Arthur Lira, tentar se distanciar do ex-assessor Luciano Cavalcante, os filhos dos dois são sócios em uma empresa que intermediou negócios do Ministério da Saúde. Arthur Lira, filho, de 23 anos, e Maria Cavalcante, de 25, controlam a Omnia 360, uma companhia que negocia com agências de publicidade a distribuição de campanhas para veículos de mídia, como outdoors e internet. Entre 2021 e 2022, a empresa movimentou mais de 6 milhões de reais. Em 2023, intermediou contratos que somam 235 mil reais. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Desde 2021, Lira Filho esteve em pelo menos 4 reuniões para apresentar clientes ao setor de comunicação do Ministério da Saúde. Maria Cavalcante, por sua vez, participou de pelo menos 8 agendas nos últimos 2 anos. O pai de Maria, Luciano Cavalcante, foi exonerado. No início do mês, ele trabalhava na liderança do PP, depois de ser alvo da Polícia Federal na investigação que apura desvios na compra de kits de robótica em Alagoas. Em nota, a Omnia 360 afirmou que representa veículos de mídia como dezenas que atuam no mercado publicitário em Brasília e que nem Lira, nem o ex-assessor dele interferem nesses negócios. Arthur Lira, por sua vez, disse que não há nada de errado no desenvolvimento da empresa do filho e muito menos qualquer tipo de ingerência na atividade dela. O presidente da Câmara ainda acusou a Folha de fazer uma associação do caso com um fato político inverídico que seria o interesse do Centrão em assumir o Ministério da Saúde. Bom, a reportagem, ele chamou a reportagem de especulativa, descabida, irresponsável e criminosa, prometeu recorrer a instâncias jurídicas caso ela fosse publicada com esse foco e concluiu que as ilações que foram feitas, né, na visão dele, feitas pela Folha, não são jornalismo, segundo ele, é o antijornalismo.
Depois de 40 anos e mais de 30 bilhões de reais em investimentos, o governo entrega hoje a Ferrovia Norte-Sul. O último trecho tem 1.500 quilômetros entre Estrela do Oeste, em São Paulo, e Porto Nacional, no Tocantins. Passa por 4 das 5 regiões do Brasil. A obra foi tocada pela concessionária Rumo e vai permitir a ligação entre os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, no litoral paulista. Ontem, Lula comandou mais uma reunião ministerial, a terceira desde o início do mandato, e disse que todos, sem exceção, estão proibidos de ter ideias novas. Obviamente, isso era uma figura de linguagem, não há um bloqueio real para ideias novas, mas Lula quer a prioridade daquelas promessas que foram feitas durante a campanha, para mostrar que o governo está trabalhando de verdade. O encontro durou 9 horas e meia e contou com a participação de 35 dos 37 integrantes da esplanada dos ministérios. Marina Silva, internada com dores na coluna, e Luiz Marinho, em viagem internacional, não participaram. Na reunião, Lula afirmou que antes de ter ideias novas é preciso concluir o que já foi apresentado. Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse: nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. E pedir para que a imprensa possa ter condições de todo, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, Rui, a gente fazer como fazia no PAC, a gente presta contas à imprensa brasileira do que está sendo feito daquilo que nós decidimos fazer. Nada será escondido. Essa reunião ainda serviu para discutir a articulação do governo no Congresso após críticas de deputados e senadores. No encontro, Lula disse que é inaceitável que um parlamentar não seja recebido por ministros para o diálogo. Mais cedo, em entrevista à rádios de Goiás, o presidente voltou a falar sobre a relação com o agronegócio. Eu tenho noção do que nós fizemos, eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. É preciso ficar claro isso, que nós não precisamos derrubar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou para plantar 1 hectare de soja. Nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e que a gente pode dobrar a nossa produção agrícola. É preciso que a gente tenha consciência da racionalidade que tem que prevalecer na nossa política internacional. Pressionada a deixar o cargo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também participou dessa reunião ministerial. Tinha uma expectativa de que a saída dela fosse selada durante o encontro, mas até aqui ela continua no comando da pasta. A previsão é que Daniela Carneiro deixe o governo nos próximos dias e dê lugar ao deputado Celso Sabino, do União Brasil. O Senado pode começar a analisar na semana que vem a proposta das novas regras fiscais. Há uma expectativa de que esse texto seja alterado, podendo voltar para a Câmara dos Deputados, fala Rafael Procópio. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal deve iniciar os trabalhos de análise do novo marco fiscal apresentado pelo governo e votado pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira. Diferentemente da votação na Câmara, o texto passará por essa comissão específica e somente após aprovação seguirá para o plenário da Casa. Após reunião com o presidente da Casa e outros senadores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo trabalha para evitar grandes mudanças no texto. Agora é a oportunidade do Senado dar a sua opinião com base... São 81 parlamentares qualificados que vão julgar. O que nós estamos tentando fazer é esse entendimento para que não haja grandes alterações. No entanto, os senadores já indicaram a modificação da proposta aprovada pela Câmara e, por isso, deverá retornar à Casa para que essas mudanças sejam analisadas, caso se confirmem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que as medidas econômicas feitas até o momento se mostraram benéficas ao Brasil e, por isso, o Senado irá se esforçar para finalizar essa análise.
apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil. Também na semana que vem, o advogado Cristiano Zanin, indicado ao STF, será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. André Viana. O relator da indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, senador veneziano Vital do Rego, enviou um parecer favorável à aprovação para a comissão. A expectativa do governo é que Zanin seja aceito pelos senadores durante a sabatina, uma vez que ele só precisa de 41 votos para aprovação. Nos últimos dias, o advogado tem visitado parlamentares para conseguir votos. Em uma reunião com a bancada do MDB na quarta-feira, o partido garantiu o apoio ao advogado. Já na noite do mesmo dia, ele foi a um jantar com senadores do PDT. Ele também já teve 3 reuniões com parlamentares da bancada evangélica e tem tido encontros com senadores do PSD. No total, Zanin já conversou e entregou currículo para 70 dos 81 senadores que votarão no caso. Ministro do STF Dias Toffoli anula as provas da Lava Jato contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, que pode voltar ao Brasil para ser ouvido na Câmara. Fala Ângelo Sfaier. A defesa de Rodrigo Tacla Duran pode solicitar o encerramento de ações penais após o ministro Dias Toffoli do STF anular as provas que sustentavam os processos contra ele na 13ª Vara Federal de Curitiba. Em decisão publicada nesta quinta, o ministro reconhece que as provas já haviam sido consideradas imprestáveis pela segunda turma. São dados retirados de 2 sistemas de contabilidade paralela da Odebrecht que constam no acordo de leniência da empreiteira. As informações foram consideradas inapelavelmente comprometidas porque eram passíveis de violação e já tinham, inclusive, sofrido adulterações. Convidado pela Câmara dos Deputados para prestar um depoimento na próxima segunda-feira, Tacla Duran deve vir ao Brasil sem risco de ser preso. Ele deve contar detalhes sobre as acusações que fez contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro, do União Brasil, em depoimento à Justiça Federal. O réu alega que foi extorquido para negociar um acordo de delação premiada na Lava Jato. O litro da gasolina fica mais barato a partir de hoje, a redução é de pouco mais de 4%, fala Luana Bernardes. Já está valendo a redução de 13 centavos no preço médio do litro da gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras. Com a mudança, o valor do combustível vendido pelo estatal passa a ser de R$ 2,66 por litro. Segundo a empresa, a medida tem como objetivo a manutenção da competitividade dos preços da companhia. A Petrobras ressaltou ainda que o valor cobrado nos postos é afetado por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. A companhia explicou ainda que, considerando a mistura obrigatória de 73% da gasolina tipo A e de 27% de etanol anidro para a composição do combustível comercializado nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor vai ser de, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. A polícia do Rio de Janeiro apura se o principal suspeito de matar o ator Jeff Machado teve a ajuda de alguém para se esconder. Ontem, Bruno de Souza Rodrigues foi preso no Morro do Vidigal, na Zona Sul, depois de denúncias feitas por traficantes. Mariana Albuquerque. Vai passar por audiência de custódia hoje o acusado da morte do ator Jeff Machado. Bruno Rodrigues foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Militar em um hostel no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio. Ele estava usando um nome falso para ficar no local. Bruno estava financiando os locais de esconderijo e se mantendo com R$100 mil que recebeu da venda de um imóvel dele e do marido, que foi feita após o crime. O suspeito estava foragido há 2 semanas. O acusado de participação no crime, Jander Vinícius da Silva Braga, já havia sido preso no início do mês. Os dois vão responder por homicídio e ocultação de cadáver. A polícia afirma que o assassinato foi premeditado e por motivações financeiras. O corpo do ator foi encontrado no dia 22 de maio, dentro de um baú enterrado no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste. As investigações apontam que ele foi estrangulado com um fio de telefone. O imóvel foi alugado por Bruno Rodrigues. Em São Paulo, subiu para 8 o número de mortos por causa da febre maculosa no estado desde o início do ano. Ontem, o Instituto Adolfo Lutz
confirmou o diagnóstico da doença na adolescente de 16 anos que morreu na última terça-feira. Moradora de Campinas, ela foi a 4ª vítima que esteve em uma feijoada no dia 27 de maio na fazenda Santa Margarida. A cidade ainda tem outros 2 casos suspeitos. A doença é contraída pelo contato com o chamado carrapato estrela por um período mínimo de 4 horas. Na internet, a infectologista Rosana Hitman, do Hospital Emílio Ribas, fez um alerta para os sintomas da febre maculosa. Precisa ter febre alta, de início agudo, junto com dor de cabeça e essas manchas, principalmente palma e planta dos pés. Não necessariamente, essas manchas podem acontecer em outros locais, mas você teve num local que pode ter risco e apresenta esse quadro clínico, você imediatamente precisa falar com alguém da saúde. Por quê? Não vai provar com o diagnóstico, vai começar a tratar antes de provar o diagnóstico. O diagnóstico às vezes demora um pouco e o que a gente não pode é demorar para o início do tratamento adequado. Os estudantes têm até hoje para se inscreverem no Enem. A taxa custa R$ 85. Fala Yumi Kuano. Terminam hoje as inscrições para o Enem. Os interessados devem acessar a página do participante para realizar a inscrição. O pagamento da taxa de R$ 85 deve ser feito até a quarta-feira e mesmo quem pediu a isenção da taxa precisa se inscrever. Informações como o cronograma, documentos necessários e as obrigações do participante podem ser conferidas no edital. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro. Os resultados individuais serão divulgados em 16 de janeiro de 2024. Com as notas do Enem, é possível participar de programas de acesso a universidades como SISU, ProUni e FIES. A seleção brasileira está pronta para o amistoso de amanhã contra a Guiné, na Espanha. Bruno Camarão. Uma seleção brasileira com a cara da Copa do Catar. A provável formação inicial arquitetada pelo técnico Ramon Menezes para o amistoso de amanhã diante de Guiné deve ter 9 remanescentes do último Mundial. As novidades ficam por conta do lateral esquerdo Ayrton Lucas do Flamengo e do meio-campista Joelinton do Newcastle, ambos convocados pela primeira vez nesta data FIFA. Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas, Casimiro, Joelinton e Paquetá, Rodrigo, Vini Júnior e Richarlison são os que devem ir a campo logo de cara. A bola rola às 4h30 de Brasília, em Barcelona, com transmissão da Band News FM. Depois de encarar Guiné, o Brasil enfrenta Senegal terça-feira em Portugal. Não é só o Brasil que está em turnê, não. A Argentina também. Ontem a seleção campeã do mundo jogou contra a Austrália, venceu por 2-0. O Messi fez o gol mais rápido da carreira dele, né? 1 minuto e meio. Golaço, aliás. Uma pancada sem chance para o goleiro da Austrália. E no fim de semana a Argentina pega a Indonésia. Daqui a pouquinho mais informações sobre o amistoso da seleção com o nosso correspondente na Europa, Felipe Killing.